Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu quero contar para vocês como foram as minhas leituras do mês de maio. Maio foi um mês repleto de coisas novas, de viagem, de casamento, enfim. Fiz bastante coisa, aproveitei muitos meus momentos de folga para ler, então tem muita coisa boa por aqui. E antes de começar a falar sobre os livros que eu li no mês de maio, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já aproveita para se inscrever, clicar no sininho para não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo, deixar o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda muito na divulgação do trabalho aqui do canal. Antes de começar a falar com vocês a respeito das leituras do mês de maio, eu venho aqui trazer um livro que eu fiz a leitura no mês de abril, porém, por algum motivo, eu não coloquei esse livro no vídeo de leituras do mês, que é o Medicina dos Horrores. Eu vou deixar aparecendo a capa para vocês. E assim, gente, achei um livro sensacional. Aqui a gente tem a história do Joseph Lister, que foi um cirurgião que revolucionou ali a forma de pensar e de se realizar cirurgias. Eu curti bastante o livro porque a gente vai acompanhando de forma histórica tudo o que acontece para que a cirurgia seja feita do jeito que a gente conhece hoje. Então a gente tem a questão de que antigamente as cirurgias eram realizadas da maneira mais rápida possível, né? Cirurgias como amputação, retirada de tumores, era feita em poucos segundos, justamente para ser possível estancar a hemorragia e fazer com que o paciente não morresse, né? E ainda sem anestesia, né? Porque ainda não se tinham descoberto muitas maneiras de fazer com que aquele paciente fosse sedado ou sentisse, né, menos dor. E a terceira questão bem interessante do livro é a questão da asepsia, porque nessa época, a gente está falando aí do início do século XIX, os médicos e os profissionais da saúde, eles não sabiam, né? Eles ainda não tinham um estudo que comprovasse que a asepsia, a lavagem das mãos, a troca dos aparelhos, dos instrumentos cirúrgicos, a troca da roupa, né? Evitar que a cirurgia fosse feita em lugares cheios demais. Que isso tudo, né, que hoje em dia faz parte do protocolo aí de se realizar uma cirurgia, eles não sabiam que isso influenciaria não só para a realização da cirurgia em si, como para a recuperação do paciente. E o Joseph Lister foi o precursor dessa ideia. Então, assim, é muito interessante acompanhar passo a passo de como isso aconteceu. Eu pretendo fazer um vídeo inteiro sobre esse livro porque eu gostei muito. Agora sim, já entrando nos livros que foram finalizados no mês de maio, Teorema Catherine, do John Green, mesmo autor de A Culpa das Estrelas, de Tartarugas até lá embaixo, enfim, né? Aqui a gente conhece Colin. Colin é um adolescente que acabou de levar um pé na bunda, né? Um fora de mais uma de suas namoradas com o nome de Catherine. E eu acho, gente, que aqui já começa. Já começou meu ranço com o livro, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele teve várias namoradas com esse nome, né? Não é um nome tão comum. E foram muitas, eu nem vou citar aqui o número para não desanimar vocês de lerem. Mas aqui ele acaba de levar mais um fora de mais uma Catherine e ele quer, a todo custo, compreender como funciona esse difícil mundo dos relacionamentos e, principalmente, fazer com que as próximas tentativas dele se relacionar sejam menos sofridas. Então ele desenvolve uma teoria, né, de que existem dois tipos de pessoas, os terminantes, que são os que terminam, e os terminados, que é quando a outra pessoa termina o namoro com ela. E assim ele vai criando, né, teorias que, segundo ele, são capazes de prever até quais as chances de uma pessoa, de um relacionamento entre duas pessoas dar certo, até mesmo antes que essas pessoas se conheçam. Então, assim, gente, vocês sabem que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse autor. E achei esse livro aqui bem morno, assim. Ele não foi uma leitura interessante, não me prendeu, eu não consegui me envolver com os personagens. Eu achei os capítulos bem repetitivos. Então, assim, recomendo para quem gosta do autor, né? Mas deixo essas ressalvas, porque ele vai funcionar melhor com quem curte mais esse tipo de história, com quem é muito fã dele mesmo. Bom, tô muito engajada, né, nessa questão de ler os livros que eu tenho na estante e também ler muitas biografias, porque às vezes eu vejo a pessoa, acho interessante, ou às vezes nem conheço tanto da vida dela, como foi o caso aqui
desse livro que eu vou falar para vocês, mas eu gosto muito de saber como as coisas acontecem na vida das pessoas. Então, mais uma biografia que eu venho trazer para vocês. Dessa vez, Aprendizados, da Gisele Bündchen. Ela mesma escreve, então, uma autobiografia. E aqui a gente conhece uma mulher, a meu ver, bem diferente do que é mostrado na mídia. O livro, ele é escrito em forma de lições que a Gisele Bündchen aprendeu em cada fase da vida. E em cada capítulo ela traz um aprendizado, por isso o título, né? Então ela vai nos contar a sua trajetória de vida, desde criança, quando ela sofreu bullying na escola, e aí a gente pensa, se essa mulher sofreu bullying na escola, né, isso tem muito a dizer sobre a nossa sociedade. Então ela fala um pouco dos pais, fala da família dela, e ela fala que foi para outra cidade apenas com os trocados que iam dar para ela passar ali poucos dias que antecediam um evento que ela ia participar e provavelmente ia receber um cachê ali, um pagamento. E assim, como modelo, ela conseguiu tudo que se pode imaginar, né? Esse foi apenas o primeiro passo para a fama estrondosa que a carreira dela alcançou. Mas é claro que isso também teve um preço alto para ela como pessoa, né? A pessoa por trás daquelas fotos ali, daquelas participações especiais, ela chegou, né, ao topo da carreira com muita ansiedade. Então, ela trabalhava tanto que ela esqueceu de se cuidar, de se enxergar. E aí ela conseguiu, né, perceber isso, depois de muito sofrimento, claro, e decidiu rever o modo como levava a vida. E aí ela vai nos contar também um pouco sobre a vida dela com o Tom Brady, não sei se é assim que fala, acho que sim, sobre a maternidade e como é a rotina dela atualmente. Então ela nos conta muita coisa interessante que eu gostei de saber, né? Principalmente sobre você refletir sobre a vida que você leva e estabelecer estratégias para conseguir mudar o que você não está satisfeito. Então, ela nos fala sobre meditação, alimentação, exercício físico, ambiente, família, rotina, que são muitas coisas que normalmente ajudam a gente a colocar nossa vida na direção que a gente quer, que a gente precisa. Por isso, eu super recomendo. A Trança foi o livro lido esse mês para o nosso desafio, né, que eu tanto gosto, que é o desafio dos 12 livros, dos 12 livros desse ano para 2022, e que eu faço em parceria com as minhas queridas Cláudia, do Mãe Literatura, e a Hanna, do Mundinho da Hanna. Todo ano a gente coloca um formulário para vocês preencherem lá no Instagram, então se você ainda não me segue por lá, vou deixar aparecendo aqui. E lá a gente faz a escolha juntos dos livros que eu vou ler no ano seguinte. Para esse mês vocês escolheram A Trança. E aqui a gente conhece 3 mulheres maravilhosamente fortes. E elas vão moldar os seus destinos com escolhas muito difíceis. São questões que realmente me deixaram com o coração na mão durante toda a leitura. E eu amo esse tipo de livro, né, gente? Smita, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é da casta mais inferior da Índia e ela não quer que o destino condene sua pequena filha a limpar latrinas como ela. Aí a gente conhece a Júlia, que ela tem um ateliê na Sicília e o pai dela sofre um acidente e ela é que vai precisar resolver o que será feito, né? Qual será o futuro dos seus negócios. E aí, depois a gente conhece Sara. Ela é advogada renomada no Canadá e ela se descobre doente. Só que ela quer que essa doença não abale a carreira dela. E essas 3 mulheres são sensacionais. A gente vai conhecendo os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma delas. E assim, a história vai contando pra gente a vida de cada uma de forma intercalada. E eu fiquei muito próxima de cada uma delas, me envolvi muito. Senti muita empatia, porque são histórias que têm pontos de sofrimento diferentes. Também tem pontos de respiro, né? A vida delas também não é só de tragédia. Mas eu achei muito interessante a forma como a autora conseguiu colocar a vida dessas 3 mulheres de uma forma tão bonita e entrelaçá-las, né? Como se fosse uma trança mesmo. Então, eu curti muito, eu estava muito curiosa para saber como é que essa trança se dava e eu fiquei satisfeita com o que o livro entregou. Então, recomendo aí a quem curte drama. Não Era Para Ser Assim, da Natália Elias, um livro que eu recebi na parceria, né, com a editora Inverso, em virtude da minha participação na Van Premiere, que é um evento que a Inverso faz somente para os parceiros, onde ela lança o livro, né, pra gente um pouco antes de lançar para o público em geral, e tem a participação normalmente do autor,
do ilustrador, quando é o caso, do produtor gráfico do livro. Então, assim, é muito sensacional ter esse contato. E esse livro ele vem nos falar sobre violência obstétrica. São diversos relatos que são muito duros, são momentos sofridos por pessoas reais. E eu fiquei, gente, muito chocada. Mesmo conhecendo pessoalmente várias mães que passaram, né, por diversos tipos de violência ali, num dia que era para ser maravilhoso, aquele dia que é o nascimento do filho. A maioria dos relatos aqui me deixou extremamente chocada. E assim, uma coisa completamente desarrazoada e sem motivo, porque, né, um profissional de saúde que não sabe lidar ali com aquela ocorrência, né, que é a chegada da mulher na maternidade, a realização ali dos exames necessários, a segurança que é preciso ser passado para ela naquele momento em que ela vai dar à luz, né? E assim, a gente vê que cada pedacinho do sonho dessas mulheres é destruído gradativamente até que o parto em si seja realmente um show de horrores. E elas saem machucadas dali, né? Muito provavelmente, né, já deve haver diversos estudos aí que comprovam que as mulheres que sofrem essa violência, é claro que elas saem tão fragilizadas dali que tem maior tendência a desenvolver problemas de autoestima, depressão pós-parto, a desenvolver uma conexão com o bebê, né? Então, assim, é um livro muito importante que serve para todos os profissionais de saúde, para futuras mamães, né? Para as que já são mães, para quem sabe reconhecer alguma coisa que houve lá no parto e possa trabalhar isso, talvez uma terapia ou com auxílio, né, de diversos profissionais aí. Então eu acho que é um livro que precisa ser divulgado para que ele chegue a mais pessoas e todos possam entender que a parturiente, ela tem o direito de ser tratada de forma digna, né, de forma humana. Eu me emocionei muito, quero ler mais sobre o assunto, então fica a minha recomendação aqui para vocês. Acho que a Natália foi extremamente realista e também corajosa em publicar um livro desse tipo aqui. Então eu indico, recomendo demais. Nesse mês concluí a leitura também de Capacitista em Desconstrução, do Alex Duarte, que eu conheci através da minha cunhada, Isabela, que tem síndrome de Down. Acho que já falei dela aqui outras vezes. O Alex já escreveu vários livros e gentilmente ele cedeu um exemplar desse livro aqui para o pacote literário. E aqui ele vem nos contar sobre os desafios que ele enfrentou inicialmente e alguns que ele continua enfrentando para desconstruir tudo que ele aprendeu, que também é o que eu aprendi e provavelmente é o que você também aprendeu, a respeito de como lidar com pessoas com deficiência. Então a gente fica pensando se o modo como a gente está falando está certo, se o modo de agir perto dessas pessoas está certo, e a forma como a gente lida com coisas específicas de cada tipo de deficiência, né? O medo de falar algo errado, enfim, as barreiras práticas que nos impedem, muitas vezes até mesmo de nos aproximar dessas pessoas. Que são pessoas como eu, como você, como qualquer outra que tem desejos, dificuldades, problemas, ideias, sonhos, qualidades. Então, assim, o que o Alex diz é que a nossa sociedade, ela incute na gente a ideia de que tendo um diagnóstico de alguma deficiência, e deficiência, que fique claro, é algo que inicialmente não tem como ser curado, vamos dizer assim, que aquela pessoa deve ser tratada de forma X ou de forma Y, e isso cria esse distanciamento entre elas e as demais pessoas. Essa distância, que muitas vezes é tão natural que a gente nem percebe que se trata de capacitismo, ela pode ser colocada até mesmo pela própria família, no intuito de proteger a pessoa com deficiência de alguma coisa, né? E aí, infelizmente, conforme a gente vai lidando com isso sem a instrução adequada, a gente acaba ampliando aí a falta de inclusão, né? O preconceito, a discriminação. E por falar em inclusão, eu achei que o tema foi muito bem trabalhado aqui. Ele debate ali as formas de se separarem as pessoas dentro de uma sociedade e eu aprendi muito na leitura desse livro. Então, assim, gostei demais e recomendo para todo mundo que queira se dar uma chance de se desconstruir, né? De desconstruir ideias, conceitos, de se livrar de certos preconceitos ao entender como as coisas funcionam, como elas devem funcionar e ao naturalizar também, né, a lida, o convívio com pessoas com deficiência.
recomendo demais. Bom, depois eu fiz a leitura de Confissões de uma Família Quase Perfeita, do autor Alex Barbosa, de quem eu recebi também, em parceria, essa obra que eu achei bem interessante. Porque aqui a gente tem uma história gostosa de se ler de uma família comum. Então a gente tem Débora, Ricardo, Luiz e Cauane. Eles formam essa família quase perfeita, com problemas, preocupações, momentos felizes, dramas, como qualquer outra. Aqui a gente vai acompanhar o dia a dia da família, com café da manhã, idas e vindas na escola, e sobre um pouco do trabalho ali desses pais, tanto o trabalho com os filhos, quanto o trabalho, né, que cada um tem para se sustentar ali, sem abrir mão de situações inesperadas, como uma visita da tia, né? Inclusive, aplausos para essa cunhada fofoqueira, que conseguiu ser tocada e mudar de vida com os conselhos da Débora. A Débora é a mãe, né, nessa família, e é a minha personagem preferida na história. O que eu achei muito legal nesse livro é que ele é dividido pelas perspectivas dos 4 personagens, e isso permitiu que eu me conectasse um pouco mais com cada um e conhecesse um pouco da forma como cada um enxerga a vida também. A lição que ficou para mim é que problema toda família tem, nenhuma família realmente é perfeita nesse sentido do conceito que a gente tem de perfeição, né, de que não permite erros e tudo, mas que ao mesmo tempo toda família é perfeita ao seu modo, né, e que a comunicação, gente, ela é essencial para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa seguir a vida, seja você parte de uma família perfeita ou não. A escrita do autor é bem fluida, eu li rapidinho, o livro é de fácil leitura, eu gostei bastante, então assim, acho que é uma boa obra e a gente precisa aí continuar valorizando autores brasileiros como o Alex, que sem dúvida nenhuma não perdem em nada para outros grandes autores que a gente tem aí, sejam, né, nacionais ou internacionais. Fica a minha recomendação. Bom, não sei se vocês repararam, mas acho que esse mês eu li bons dramas, né? E venho trazer mais um para vocês. Esse aqui é um clássico, inclusive, que é o Identidade, da Nella Larsen. Desde quando eu ouvi falar sobre esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler, porque ele traz a questão de pessoas negras de pele clara. Aqui a gente conhece a Irene e a Claire. Elas são 2 mulheres com a pele clara, mas que percorrem caminhos totalmente diferentes em suas vidas. A Irene, ela se casou e tem como objetivo divulgar, né, a cultura afro-americana, por onde ela passa. Ela se assume negra, se identifica com o seu povo e com a cor da sua pele. Bem diferente disso, a Claire, a vida toda se passou por uma mulher branca para todo mundo, sobretudo para o marido, que é um cara super racista. E a gente está falando dos Estados Unidos da década de 20, onde o racismo era mais escancarado do que é hoje em dia, né? E em certo momento da história, essas 2 mulheres que não se viam há muito tempo, mas que elas se conhecem, né, desde a origem uma da outra ali, elas se reencontram e começam a compartilhar as suas vidas. Então, Claire sente necessidade de se reaproximar da sua verdadeira identidade. Então, é previsível que ela irá encontrar diversos problemas, já que as barreiras do racismo não deixam que ela e nem ninguém transite ali livremente em ambos os lados da sociedade, sobretudo alguém de origem afro-americana, né, afrodescendente. E eu me identifiquei muito com algumas questões colocadas no livro, onde a gente tem tanto o racismo quanto o machismo tão à vista, que algumas cenas são bem difíceis de se ler. Eu tenho a pele clara, mas eu também não esqueço as minhas origens, né? Eu tenho diversas pessoas com a pele mais escura, com cabelo crespo, e assim, eu já sofri, mesmo eu tendo a pele muito clara, eu já sofri com imposições da sociedade, então eu não consigo mensurar o sofrimento da Claire, que é a personagem do livro que ficou tão dividida aqui, né? E ele tem um final surpreendentemente dramático, não pensei que seria dessa forma. O livro mexeu muito, muito, muito comigo e com certeza eu quero estudar mais sobre esse assunto. Então, já fica aqui a minha recomendação para vocês. Já passando para aquela parte mais divertida do vídeo, né, que vocês também gostam, que é a parte onde eu falo das leituras infantis, fiz a leitura de Tietê, Na Trilha das Araucárias. Eu comprei esse livro na Inverso, porque eu me encantei. Sim, mesmo sendo parceira da Inverso, eu compro os livros que não recebem parceria. E aqui a gente conhece o índiozinho Tietê. Ele faz parte da tribo Tinguis, eu acho que fala Tinguis ou Tinguis.
e amava fazer a trilha das araucárias. E por gostar muito dessa árvore, ele sempre enterrava os pinhões que caíam dela para que novas árvores surgissem. E aqui já fica o meu primeiro conhecimento adquirido do livro, né? O pinhão, ele é uma castanha que é típica dessa árvore, né, do Paraná. E elas são comestíveis. Os meus pais são de uma região muito fria aqui de BH, então lá também tem pinhões. Eu já conhecia a castanha, mas eu não sabia de onde vinha, como era, então gostei bastante de conhecer aí um pouquinho. E por ser filho do cacique da tribo, o seu pai achava que o Tietê ele tinha mais importantes funções do que ficar só ali plantando. Então ele se aborrecia cada vez que o via fazendo isso. E até que algo misterioso acontece. E todo mundo da tribo passa a ter noção da importância que tinha para o garoto o ato de replantar aquelas castanhas para que dessem origem a novas imensas árvores de araucárias. Né? Em um momento histórico como o que vivemos, em que o homem depreda cada vez mais o meio ambiente, em que nós estamos batendo recordes mundiais de desmatamento, é um alento poder ler essa história tão simples, mas tão rica. Na contramão, né, do que a gente vê nos jornais, a história desse índiozinho me surpreendeu tanto pela delicadeza quanto pela grande lição que ele traz, principalmente para as crianças, de que precisamos de fato cuidar de cada detalhe para que o nosso planeta continue existindo, para que possa ser possível continuar a vida humana na Terra. Por isso, eu super recomendo. O Mistério do Bife foi recebido em parceria com a editora Inverso. Esse livro ele já me chamou atenção pela sinopse, porque ele vem contar sobre uma menininha com perda auditiva e que usa um aparelho para ouvir melhor. Eu gosto sempre de ressaltar aqui a importância que a Inverso dá para a inclusão, que é uma coisa que eu admiro muito e sempre busco ter esse tema aqui no canal. Né? Então aqui a gente vai conhecer Tina e Clara, elas têm 5 aninhos e elas são muito amigas. Tina, com o aparelho auditivo, ouve melhor e a partir de um momento ela passa a ouvir sussurros que lhe aguçam a curiosidade. Sim, essas vozinhas no ouvido vão começar a ajudar a Tina a desvendar mistérios sobre acontecimentos estranhos que estão acontecendo ali na escola. E a Clara, ela tem um olhar muito minucioso e observador, porque ela gosta de caçar aranhas. Então ela tem que saber, ela tem que observar antes de caçar se aquela aranha é perigosa ou não, enfim. E aí elas resolvem vários mistérios juntas. E então elas se deparam com um bife escondido ali num local da escola. E é claro que elas foram investigar, porque não tinha o menor cabimento aquele bife estar ali. E eu me surpreendi com a história criada pela autora, que eu achei que seria apenas sobre a questão da deficiência auditiva da Tina. Mas com muita sensibilidade a autora conseguiu abordar muito além dessa questão. Então a gente tem aqui a tristeza, ainda mais quando ela vem de uma criança, como ela se manifesta, né? Ela fala também um pouquinho ali sobre separação dos pais, que faz com que a depressão possa se instaurar na criança. Mas a Tina e a Clara, elas não desistem de seus objetivos. Eu me emocionei de verdade com o final dessa história e recomendo demais a todos os pais e educadores. Leiam esse livro para suas crianças. Último livro a ser indicado hoje, Brincadeiras na Mata Tropical, que foi recebido em parceria com a já parceira antiga do pacote literário, Sterlane Duarte. Esse é mais um livro colorido e repleto de lições dessa autora super criativa, que a gente conhece o Papagaio Teodoro. Ele é âncora do telejornal da Mata Tropical. E o jornal, nesse caso, vai cobrir o dia da brincadeira. Então ele chama a repórter Maritaca, que passa por todos os bichos e o leitor vive, ou revive, né, no meu caso, deliciosas brincadeiras de criança. Eu voltei à infância, onde eu era a rainha do pula-corda. Adorava cantar, pular com a corda batendo rápido ou devagar. A corrida do saco também era interessante, junto com ela, a corrida do ovo, que é aquela que a gente carrega uma colher com ovo cozido, não sei se você vai se lembrar aí, faziam parte de todas as gincanas escolares. E bolinha de gude, peteca, esconde-esconde, bambolês, eles também são citados nesse livro, que é muito gostoso de se ler. Né? Eu voltei aos tempos em que eu brincava tanto e soltava muitas gargalhadas, deu até vontade de voltar a brincar. O livro é extremamente gostoso de ler, tem ilustrações muito bonitas, cada página é repleta de animação,
A escrita da autora é muito divertida, então fica aqui a minha recomendação. E agora eu quero saber de você, se você leu bastante também no mês de maio, se foi um mês de boas leituras, se você leu mais livros que deram um quentinho no coração, se você leu bastante coisa que te tirou da zona de conforto. E claro, né, gostou das leituras que eu fiz, quer ler algum ou já leu, tem sua opinião para deixar aqui embaixo para mim, eu vou ficar muito, muito, muito feliz com o seu comentário. Não se esqueça também de encaminhar o vídeo para algum amigo que você saiba que gosta de ler. Deixe sua curtida, porque isso ajuda bastante no trabalho aqui do canal. Minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.